Romanos capítulo 12, versos 1 ao 3. Olha o que diz, na minha versão: suplico-vos, ou em algumas versões, rogo-vos, irmãos, ou suplico, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Aleluia. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3: pois eu digo, pela graça que lhe é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Feche meus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Continue a falar ao teu povo através de mim, como o Senhor falou comigo. Traga algo novo, fresco, algo que de fato venha nos surpreender, inclusive a mim. Porque tudo aquilo que eu já recebi, que eu já tomei nota, eu te peço, traga algo novo. Palavra rema. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Eu digo no altar: eis-me aqui. Eu me oferto a ti. Eu me entrego a ti como um sacrifício. Glória. Que o Senhor dê respostas nessa noite à aceitação da minha vida como oferta. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Tema dessa mensagem: o altar entre o sacrifício e a vaidade. Eu vou repetir o tema da mensagem: o altar entre o sacrifício e a vaidade. A pergunta é: o que é o altar? Parece algo claro, parece algo muito simples de se responder. O que é o altar? Qual o conceito que você tem do altar? Lohane, estou de olho. Qual o conceito que você tem do altar? Qual o conceito que nós carregamos quando ouvimos a palavra altar? O que significa o altar? O conceito veterotestamentário do altar, ele sempre foi um símbolo de sacrifício, de entrega e do encontro com Deus. Nunca foi diferente. O altar era o lugar onde o homem reconhecia sua pequenez diante da grandeza divina, oferecendo o melhor de si em obediência a Deus. Isso era o altar. Abraão levantou altares como expressão de fé e de obediência. Moisés edificou altares como testemunho da aliança. E Elias restaurou o altar para que o povo voltasse, ou se voltasse ao Senhor. O que é o altar? O que você entende por ser o altar? Qual é a sua visão, o seu conceito de altar? Na Bíblia, o altar nunca foi palco de exibição. Aleluia! Mas da oração, da imolação e da adoração. Altar é lugar de morte, é lugar de se morrer. O que é o altar? O que você pensa quando ouve a palavra altar? A pergunta que se faz é: o que é o altar e o que não é o altar? O que é o altar? O altar é o lugar do fogo divino e não do holofote humano. O altar é o espaço da rendição e não da competição. O altar é o ponto de encontro entre o céu e a terra, e não entre o homem e a plateia. Aleluia! O altar é o lugar da morte do eu e não do desfile do ego. O altar é o lugar da consagração e não da autopromoção.
que é o altar. Agora, o que não é o altar? E a melhor maneira de se descobrir uma coisa é aprendendo que ela também não é. E eu faço o caminho inverso. O que não é o altar? O altar não é palco para se expor, é a base para se entregar. O altar não é trampolim de emprego, é a pedra onde o ministério sangra. O altar não é plataforma de oportunidades, é o túmulo do oportunismo. O altar não é um microfone que amplifica a voz do homem, é um megafone que ecoa a voz de Deus. O altar não é passarela da fama, o altar é o caminho da cruz. O que é o altar e o que não é o altar? O que você pensa sobre o altar? O altar contemporâneo, o altar dessa geração, não é uma simples plataforma elevada, não é um lugar mais alto. O altar dessa geração não é um microfone e pedestal. O altar desse tempo não pode ser levantado em qualquer lugar. Embora parece contraditório, eu digo que o altar deve ser erguido em todo lugar, porque o altar dessa geração é o próprio eu. O altar dessa geração é você. Você é o altar dessa geração. E é nesse altar que você deve tomar posse do objetivo bíblico de se apresentar com uma oferta viva. Você é o próprio altar, você é o próprio sacrifício. Agora, respondido essas questões, ainda restam-nos algumas interrogações. Onde está o altar? Qual é a resposta de Deus ao sacrifício do altar? E qual a marca de quem se coloca no altar? Aí, para responder essas três perguntas, eu dividi o texto em três partes, versos 1, 2 e 3. É simples, feijão com arroz. Primeira resposta: o local do altar, verso 1. Segundo, o testemunho do altar, verso 2. E terceiro, a humildade do altar, verso 3. E eu começo pela primeira pergunta: onde está o altar? Local do altar, verso 1. Leia comigo de novo, verso de número 1. Suplico-vos ou rogo-vos. A palavra grega aqui traduz-se por imploro. Paulo está apelando: eu suplico a vocês, eu imploro a vocês, eu peço a vocês com gemidos, apresentem-se a Deus. Aleluia. Coloquem-se diante dele. Ele roga pelas misericórdias. Suplico-vos, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, ou que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala do local do altar. Apresentem-se. É interessante que ele fala do local do altar sem mencionar um local físico. Ele diz só o seguinte: apresentem-se. Mas ele não diz aonde. Aonde tem que ser, Paulo? Apresentem-se. Qual é, portanto, o local do altar? Aonde eu posso buscar o altar? Aonde se estabelece o altar? O altar não está restrito ao templo ou ao culto. Ao dizer apresentem-se, Paulo usa o verbo paristeme no grego, evocando a ideia de colocar algo diante de alguém de forma definitiva, como uma oferta entregue sem reservas. É uma entrega total. Aonde eu devo fazer isso? Em qualquer lugar. Aonde você estiver, ali se estabelece um altar. Não há um local específico. Há uma ordem expressa, há um clamor, há uma súplica. Apresentem-se, não importa aonde, mas apresentem-se. Deem-se como ofertas, como sacrifícios, e isso em qualquer lugar, porque ele não estipula, ele não diz em
tem momento nenhum aonde deve ser, em que momento, em que local, em que espaço físico, dentro de onde não existe mais isso. No Antigo Testamento, essa apresentação, ela acontecia em um altar físico, em um lugar específico, onde Deus aceitava o sacrifício e o consumia com fogo. Mas Paulo, ao escrever aos Romanos, ele não menciona um local determinado para que essa entrega ocorra. Portanto, o altar agora é a própria vida do cristão, e a sua apresentação como oferta pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Assim, Paulo, ele nos mostra que o altar não é mais físico. Ele não é mais físico fora de mim. Ele não é mais um espaço de pedra. E diferente do conceito veterotestamentário, do conceito do Antigo Testamento, agora no tempo da graça, a vida inteira do cristão é um altar. Eu vou repetir: a vida inteira do cristão é um altar. E a oferta dessa vida inteira, ou durante essa vida inteira, ela deve acontecer em todo e em qualquer lugar. O altar, como ambiente da entrega, ele está vasto. Ele é, melhor dizendo, vasto. Ele está, ou ele pode se aparecer em todo lugar. No trabalho, o altar recebe como oferta a ética e a integridade. Na família, o altar recebe como oferta o amor e o cuidado mútuo em prática. Na sociedade, o altar é o testemunho da justiça do reino. E na igreja, o altar é o lugar da adoração, do serviço e da entrega, com mãos limpas e coração puro. Sabe qual é a resposta de quem no altar, nesse altar, e agora eu deixo claro, nesse altar, porque a maioria de nós, quando pensamos em altar, pensamos somente nisso, e não entendemos o conceito bíblico do altar, o conceito do que é o altar. Na igreja, esse altar aqui, e quem sobe aqui, deve subir de coração limpo, de mãos puras, porque senão a glória não vem, o fogo não desce, a coisa não flui. O altar não é palco de exibição, nunca será. E quando isso se torna uma realidade, a glória não vem. O sacrifício não é aceitou, nada acontece. O que é o altar? Segunda pergunta e a segunda resposta: qual é a resposta de Deus com o sacrifício no altar? Qual é a resposta de Deus ao sacrifício do altar? E a resposta está no verso 2, o testemunho do altar, porque o próprio altar testemunha. Olha o que diz o verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a resposta de Deus? O altar não exige apenas entrega física. O altar também exige transformação interior. O altar cobra mudança. O altar anela pela mudança. O altar é o próprio lugar da mudança, onde o Espírito Santo molda os pensamentos, os valores e as atitudes do homem. O texto fala de metamorfose. O verbo usado por Paulo é metamorfó, que descreve uma mudança profunda,
mais visível aos olhos, que procede de uma realidade interior e nunca de uma maquiagem externa. Porque a plateia vê os que os olhos podem ver, mas Deus vê além dos olhos humanos. Deus contempla o interior e a motivação da oferta que se coloca no altar. O resultado de um sacrifício aceito por Deus sempre resultará na manifestação de sua boa, agradável e perfeita vontade. O altar é o lugar onde a glória flui. Quando a oferta é agradável, quando Deus se agrada na oferta que lá se põe, que é o altar. Qual o conceito que você tem no altar? O que você almeja quando vê o altar? Qual é o desejo do teu coração quando você está diante ou próximo, extremamente próximo, absurdamente próximo do centro do altar? Qual é a motivação que te move? O que você sente? Se arrepiou até dos cabelos que eu não tenho, pastor Jardel, agora, nesse momento. Porque enquanto eu estava aqui atrás, e eu repito, eu disse no início, eu estava tremendo, a mão estava gelada, e eu estava tremendo, e eu ainda estou um pouco, porque a minha oração ali, diante de Deus e com os irmãos que eu pedi para que orassem por mim, foi essa: Deus, me aceita como oferta nesse altar. Porque o altar, se fosse compreendido por aqueles que almejam estar nele, se o conceito de altar fosse compreendido, muitos não queriam estar no altar, fugiriam do altar, porque o altar é lugar de morrer, o altar é lugar de morte. E subir no altar sem o desejo de morrer para si é engano. É por isso que muitos deveriam correr do altar, porque o altar é a pedra onde o ministério sangra. O altar é doloroso, não é glamour. Isso reflete o conceito que se perdeu da essência do altar, do que é de fato o altar e do que a gente lê sobre o altar no Antigo Testamento. É morte, é entrega, é sacrifício. E se a gente entendesse isso, nós não queríamos com tanto afã estar sobre o altar, desejar o altar, porque o lugar de morte nunca será agradável ao homem. Mas aquele que sobe no altar, consciente de sua miséria, aquele que sobe no altar, consciente de que ele precisa estar ali, porque ele necessita extremamente morrer, porque ele precisa morrer, porque ele deseja ser um novo homem ou uma nova mulher, ele precisa subir com a coragem de se sacrificar, para depois dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri no altar, e o altar não é esse lugar, o altar não é um elevado lugar, o altar é em qualquer lugar, é no teu quarto, na tua casa. O altar é onde você estiver com desejo de ser inferior e de elevar o outro. Glória! O que é o altar? Oh Senhor da glória! O altar bíblico nunca será sobre nós. E ainda que nós sejamos o próprio testemunho no altar, testemunharemos do poder transformador de Deus em nós e através de nós. Amém!
nunca será sobre nós, nunca será sobre quem nós somos, será sempre e exclusivamente sobre quem Ele é e o poder que Ele tem sobre o altar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é a maior resposta do altar. A sua aceitação é o seu testemunho. Eu vou repetir de uma outra forma. A aceitação de Deus é o seu testemunho. E no seu testemunho você vai expressar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia! É no seu testemunho quando Deus fala: eu aceito, eu estou satisfeito, eu me alegro com essa morte. Aleluia! Terceira e última pergunta. Vou tomar tempo de pastor. Fica tranquilo. Rápido, rasteiro, ligeiro, cirúrgico. Terceira e última pergunta. Qual é a marca de quem se coloca no altar? A resposta está no verso de número 3. A humildade do altar. Olha o que diz o verso 3. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Todo aquele que se apresenta no altar não pode fazê-lo com orgulho, porque o altar consome a vaidade. Paulo nos adverte contra a soberba ao dizer: não pense de si além do que convém. Seja moderado consigo mesmo e também seja moderado com o outro, na medida da fé do outro. A humildade no altar é atestada quando quem se oferece declara em alto e bom som: eu não sou nada sem a graça, não tenho nada além da fé que recebi, e tudo que eu faço é para a glória de Deus. Glória! Eu queria abrir outro parênteses e trazer o conceito do altar que a maioria dos cristãos tem. Conceito contemporâneo de altar. Porque quando a gente pensa em altar, quando o crente pensa em altar, pensa nisso aqui: telão, microfone, um lugar elevado e um destaque. Infelizmente, a gente não pensa em altar como lugar de morte, de sacrifício. A gente perdeu a noção disso. A gente esqueceu o que é o altar. A gente pensa diferente. Eu vou subir no altar. Nós perdemos a noção do altar. E aí, esse parênteses, eu quero envolver os líderes. Porque para os líderes, o altar não é plataforma de poder, mas um lugar de serviço. Liderar é sacrificar-se pelo rebanho e nunca buscar aplausos. Para os músicos e ministros de louvor, o altar não é vitrine de talentos, mas o espaço da adoração, o verdadeiro louvor nasce na entrega e não da performance, e não da técnica vocal, e não da habilidade musical. Para os membros da igreja, o altar é a vida diária. Aleluia! No trabalho, na família, na escola, cada atitude deve evidenciar um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Cada ação deve refletir isso. O altar não é onde o homem se exibe, mas onde
onde Deus se revela. O testemunho do altar não é o que eu digo sobre mim, é como Deus fala através de mim. E sobre a humildade do altar, é pensar como C.S. Lewis, que disse: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu queria que você se colocasse de pé. Deus. Aleluia! O altar bíblico não é sobre nós. O altar bíblico nunca será sobre nós, mas sobre Deus em nós. Esse texto da carta aos Romanos nos chama a restaurar a nossa visão sobre o altar. Que sejamos sacrifícios vivos, entregando tudo a Deus. Que experimentemos a transformação da nossa mente, resistindo ao mundo e sendo moldados pelo Espírito Santo. E que sejamos humildes, reconhecendo que tudo vem de Deus e para Ele deve voltar, inclusive a sua glória. Glórias, pois, a Deus. Glórias, pois, a Ele. Pela habilidade e pelo talento que Ele distribui. Glórias, pois, a Ele. Glórias, pois, a Ele pela vocação, pelo chamado. Glórias, pois, a Ele pelos dons e talentos. Glórias, pois, a Ele pela habilidade, pela destreza. Glórias, pois, a Ele. A Ele a glória. E a oferta receberá de Deus, receberá do céu o derramar da satisfação de Deus sobre o que Ele vê no altar, sobre quem se sacrifica nele, e principalmente sobre esse sacrifício, o sacrifício de quem sobe no altar. Ele vai refletir o sacrifício diário, semanal e o preparo para aqui estar. Deus. Não é momentâneo, não acontece na hora, não é um passo de mágica. É uma morte diária, uma entrega diária, até ver o resultado quando subir no altar. Aleluia! Assim, o altar deixará de ser um palco e voltará a ser um lugar de consagração, de entrega e de sacrifício. Feche teus olhos.